A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite para todos, não é? Estamos aqui iniciando a nossa aula de número 93, que também será a última desse ano de 2021, não é? Você pode aproveitar aqui para mandar um aviãozinho para os seus contatos, a fim de que os irmãos estejam também participando conosco dessa última aula, não é? Com relação aos compartilhamentos que estão ligados à promoção do sorteio da Bíblia, eles estão encerrados. Nós já vamos fazer os carregamentos aqui para deixar tudo pronto para a gente poder realizar o sorteio que estará presenteando um dos nossos seguidores com a Bíblia de referência Thompson. Esta aqui, ó, está na mão, não é? Vamos então carregar aqui os compartilhamentos, os comentários que os irmãos fizeram, as marcações, não é? Para que possamos estar fazendo ao final, né, o sorteio nesta oportunidade. Uma bênção poder tê-los conosco. Deixa eu salvar uma imagem aqui. Ela está relutando para que seja salva, mas nós vamos precisar dela aqui. Então vamos lá. Prontinho, meus arquivos. Vamos ver os nossos trabalhos, né? Pai do Senhor, pastor Ciro, conte a bênção, quantas são? Pastor Hércules. Tudo Estamos certinho? felizes aí com esta última live do ano, né? Você vê como é que é, rapaz? Como é que passa, né? 93. Iniciamos esse trabalho em 20 de março de 2020. E estamos aí para realizarmos a nossa aula 93, a nossa live de número 93. Com essa nós estaremos encerrando o ano. E estamos aqui, ó, com a Bíblia Thompson, no plástico. Não é? Um dos nossos seguidores, ao final desta aula, que estiver online, é importante que os irmãos observem ali as regras, não é? Na publicação. Tem que estar online, tem que ter sido feito, tem que estar seguindo, não é? O nosso perfil CETADB, tem que também ter feito as marcações e os compartilhamentos. E aí vamos aqui descobrir quem será o irmão, a irmã, que estará recebendo esta bênção, não é? A minha Bíblia de referência Thompson, ela tá só a capa da gaita. Gabi, me ajuda ali, filha. Pega o José Neto tá animado aí, ó. Não, eu vi que ele fez uma coisa... A de baixo, é a última de baixo. O José Neto é lá da igreja É do lá do pastor Ministério Gessé, Canaã de Fortaleza. Ministério Canaã. Isso, olha aqui, ó. A minha Bíblia Thompson é essa aqui, ó. Tá só a capinha da gaita, mas essa aqui eu uso. Essa eu uso, né? Peraí, só um minutinho aí, tá? Pega a sua. Meu Deus. Ela tá soltando, olha como é que tá isso aqui. Mas ela tem um cordãozinho aqui que segura a capinha dela. Eu vou contar uma coisa para os irmãos enquanto vocês estão entrando e a gente vai iniciar aqui com as perguntas, não é? Esta Bíblia, logo que eu me converti, eu comecei a namorar com a Eliane, minha esposa, o pastor Daniel Ascioli, meu sogro, né, é o pastor presidente da nossa igreja aqui em Apucarana, ele tinha na igreja sede, ainda no templo antigo, né, ele tinha uma pequena livraria que ele atendia os irmãos na época vendendo livros, vendendo bíblias, olha aí, vendendo CD, né, vendia-se CD. A minha também é antiga, ó. Uhum. Então, mas assim, a minha desgaiou, aqui, ó, mas eu guardei, entendeu? A lateralzinha dela. Eu guardei, ó. Eu coloquei a data aqui na minha, ó. 14/12. Olha que interessante, que dia é hoje? Hoje é 15. 15, né? Olha só, essa Bíblia eu a tenho desde 14 de dezembro, ou seja, ontem completou aí, ó. 14 de dezembro de 92. 92, 2002, 2012, 29 anos. Essa Bíblia aí é mais velha do que a minha filha que está aqui, ó. Tá vendo? Você vê? Então, eu estava dizendo para os irmãos. O pastor Ascioli tinha ali, ali no anexo da igreja, uma pequena livraria que ele atendia os irmãos, vendendo LP. Na época ainda vendia LP, começou-se a vender CDs. E ele precisava de um programa de computador para poder fazer a parte de controle de estoque, financeiro ali e tal. Eu aproveitei e já me candidatei a fazer esse serviço para ele, já que era a área que eu trabalhava. E aí eu fiz uma troca com ele, entendeu?
eu fiz esse programa para o controle lá da movimentação financeira da livraria dele em troco dessa Bíblia. Porque essa Bíblia, ela tinha ficado na prateleira e quando foi feita a pintura da parede, caiu uma gotinha de tinta. Bem aqui assim, ó, dá para ver que eu raspei. E Olha, daí deu uma estragadinha. Tinha uma tem gotinha de tinta história. e com isso colou as folhas, né? Porque era tinta a óleo, as folhas ficaram coladas. Então eu peguei, raspei, dei uma desbastada aqui e ela ficou top. Rapaz, pensa. E a verdade é que ela não é uma Bíblia que tem comentário de versículos, né? A proposta da Bíblia Thompson é diferente. Ela tem, no meu modo de entender, o melhor sistema de cadeia temática entre as Bíblias de estudo que estão disponíveis, não é? A melhor sistematização de cadeias, de temas, eu acho, eu entendo que seja esse da E Bíblia ela tem Thompson. Por também, isso, pode falar. e ela tem também um suplemento arqueológico que a gente não vê em Com outras certeza. Bíblias. Que é De muito fato, bom aqui, também. aqui tem informação, versículos em cadeia temática, estudos ilustrados, suplemento arqueológico, concordância e mapa. A vantagem desta, que será a que nós vamos presentear, é que esta aqui tem um detalhezinho importante. É isso aqui, ó, letra grande. Porque a minha, dependendo da distância que a gente coloca o braço, a gente dá conta, entendeu? Porque ela é uma letrazinha bem menorzinha, né? É, Mas, a minha, enfim. a minha assim também. E a sua deve ser a versão contemporânea de Almeida, né? Contemporânea. Essa aqui é a edição Que as contemporânea. primeiras foram lançadas era a versão contemporânea. Agora acho que mudaram, né? Isso, Agora agora estão está vindo. usando. Na verdade, tem a opção. Você pode escolher o texto de dentro dela. Essa é contemporânea. Sim. Pois, meu pastor, eu acho que a gente pode fazer o Pastor, seguinte. deixa eu só fazer uma Pode falar. pergunta. A minha imagem e som tá chegando bem pro irmão. Tá bem. Tá Tá. perfeito. Não Tudo tá jóia. tremido, não. Que eu vi alguém Não, comentando não. alguma coisa aí. Tá Não, não. normal, né? Tá tudo certo, é. Eu tô vendo aqui só, rapaz, que, poxa vida, meu cabelo tá branco demais, né? Ó, rapaz. Não, Mas vamos lá, meu pastor. mas Posso- o homem de cabelo branco, ele é. As próprias mulheres dizem, né? Que os homens de cabelo branco são charmosos, né? Então, o Rapaz, a irmão tá. Eliane, a Eliane nunca me falou esse negócio, não. Ah, é? A Eliane nunca Então. me falou, mas hoje ela vai se redimir. Acho que a irmã Eliane, então, acho que Aí o Júnior está é uma dizendo que a Bíblia exceção vai lá mesmo. para o Maranhão. O Júnior está dizendo que a Bíblia vai para o Maranhão. O É um nosso homem de companheiro fé, aqui, o né? consultor Alvox, é um grande incentivador. Deus abençoe o irmão. Mas o outro está dizendo que vai para Paraíba. O outro está dizendo que vai para Goiás. Olha aí. Eu estou desconfiado que essa O Bíblia vai pessoal viajar tá bastante. animado. Avisar os irmãos, aproveitar aqui, que hoje foi o nosso último dia de trabalho aqui no CETAD, né? O outro aqui está dizendo que vai para Gandu, na Bahia. Ó, Manaus. Vai viajar para longe, hein? Então, nós estaremos em férias, né? Hoje, inclusive, o nosso trabalho aqui é justamente a última, porque o pastor Ciro também precisa de férias, né? Então, nós estaremos em férias, É, retornamos os trabalhos da secretaria do CETADB no dia 3 de janeiro. E aí estaremos novamente fazendo o trabalho de abertura de núcleos, matrícula de alunos, enfim. Por esses dias, a gente está descansando, não é? Essa é a questão. Mas, ainda assim, meus irmãos, nós vamos aqui já andando. Nós temos algumas perguntas e penso que nós podemos resolver a fatura aqui antes. Olha aqui, ó. O nosso companheiro, o Jonathan, está dizendo que vai para Vitória, no Espírito Santo. Olha aí. Vitória no Espírito Santo. Já o nosso outro irmão aqui, o pastor Celso Escalante, diz que nada. Vai para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, é isso aí. Pastor, o senhor verifica aí porque está tendo som, entendeu? Eu acho que o seu equipamento aí, o seu celular, o computador, não sei onde o irmão está, é que não está repercutindo o som. O som está bem. Os irmãos que estão com a gente na live, se o som estiver bom para vocês aí, coloque um joinha, só para que a gente tire uma dúvida, porque o pastor Celso, lá de Campo Grande, está dizendo que está sem som. Os irmãos confirmam para a gente aqui, está tendo som, Bruno? Bom, o Bruno está dizendo para a gente aqui que está tudo em ordem. Não é? aqui tá chegando Pronto. normal Então, também. então tá jóia. Então eu vou pedir para o pastor Celso, lá de Campo Grande,
que ele dê uma verificada lá no equipamento, às vezes uma ampliada ali no dispositivo de volume, não é? Para que possa ajustar isso. Quem sabe sair e entrar novamente também vai ajudar. Pois bem, os irmãos estão dizendo que vai nada, rapaz. Ó, vai para Alcântara, no Maranhão, vai para onde mais ali, ó? É, cadê? Ó, o José Neto está confirmando que o som tá bom. Vamos lá, tudo ok? Pastor Ciro, vamos aqui para as questões que nós temos para hoje? E aí, mais para o final, a gente entra com essa questão aqui do sorteio da Bíblia Thompson, que amanhã, quem ganhar, amanhã nós já vamos colocar no correio. Se tudo der certo, até o Natal já vai estar na mão do abençoado ou da abençoada que for premiada hoje aqui. Por que as pessoas gostam de falar de Jesus e não de andar com Jesus? Essa é uma questão muito prática, né? Muito prática, bastante objetiva. É ótima pergunta, porque há aqueles que nem falar de Jesus gostam, né? É bom que a gente veja esse lado também, porque o pessoal fala muito de si mesmo, fala da teologia da prosperidade, mas não fala quase nada de Jesus. E Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, né, na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 1 a 5, ele disse: irmãos, quando eu fui ter convosco, né, falando-vos, anunciando-vos, né, o caminho de Deus e tal, não fui com sublimidade de palavras, e nada me propôs senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Então, a gente precisa falar de Jesus, realmente. E há pessoas que nem falar da pergunta do nosso querido irmão, ela vai mais além. Porque ele diz que tem pessoas que gostam de falar de Jesus, que já é uma coisa boa. Se a pessoa gosta de falar de Jesus, olha, que maravilha. Porque tem uns que nem de falar de Jesus gostam mais. É um agente secreto de Jesus, né? Se já gosta de falar de Jesus, a gente fica animado. Só que aí tem o outro lado da moeda. Porque ele diz que há aqueles que gostam de falar de Jesus, mas não de andar como Jesus. E aí é problemático, porque a gente deve pregar o que vive e viver o que prega. E o Senhor Jesus, ele nos deu o exemplo, não é? Lá em João, capítulo 13, versículo 15, ele até disse: eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E naquele texto de 1 João, capítulo 2, versículo 6, ali também o apóstolo João, que andou com Jesus, que aprendeu com Jesus, ele disse que todo aquele que diz que está nele, ou seja, em Jesus, também deve andar como ele andou. E Pedro, que foi também um dos apóstolos mais importantes de Jesus, daquele grupo seleto, né, dos três, Pedro, Tiago e João, sendo que Pedro foi o que realmente mais se destacou, não como escritor, mas como apóstolo, né? Como pregador, ele, claro, teve um protagonismo maior do que João, se bem que João também depois vai ser conhecido como um teólogo, né? O Apocalipse e tal, as cartas, As o próprio epístolas, Evangelho de João, que é maravilhoso, né? Mas olha o que Pedro falou também. Eu acho que a gente poderia ler, pastor Ercos, por gentileza. Bora lá. Eu vou ler na minha Bíblia Thompson. Olha aí, na versão contemporânea de Almeida. Isso aí. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22. 1 Pedro Mas 2, essa... né? 1 Pedro 2, 20. Mas que glória 20 é essa, se pecando e sendo esbofeteados por isso, ou suportais com paciência? Se, porém, fazendo o bem, sois afligidos e o suportais com paciência, isto é agradável a Deus. Para isso foste chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então aí está o modelo para nós, né? Seguir as pisadas de Jesus, que não é fácil, mas aí a pergunta do nosso irmão, ela leva-nos realmente a uma reflexão profunda sobre a nossa vida como discípulos do Senhor Jesus. Discípulos do Senhor Jesus. Devemos pregar sobre Jesus, mas devemos também viver como Jesus, andar como Jesus andou.
Paulo também disse, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Paulo, que é objeto de estudo, né? Durante esse trimestre que está terminando agora, vamos ter a lição de número 12 nos próximos domingos, e depois a última lição na semana que vem, falando sobre Paulo, que tem sido apresentado como o modelo para nós, né? Modelo de cristão, justamente porque ele era um imitador de Cristo. Sede meus imitadores, como também é de Cristo. Ou seja, Paulo pregava sobre Jesus e vivia como Jesus. Ele andava como Jesus. Claro que Paulo não era perfeito, Paulo cometia os seus excessos, mas nós percebemos que Paulo chegou num determinado ponto da vida dele em que ele, assim, estava sob o completo domínio do Espírito Santo. Né? Tudo que ele fazia realmente seguia uma orientação, ou seja, eu costumo dizer que a agenda dele estava realmente nas mãos do Senhor, mãos de porque Deus. ele gostava de falar de Jesus, ele gostava de falar de Jesus e também de andar como Jesus. Maravilha. Olha, a agenda do pastor Ciro também está nas mãos de Deus. E logo no mês de janeiro, o pastor Ciro tem uma agenda com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui de Apucarana. Nós vamos realizar o curso para a formação de jovens pentecostais. A mocidade aqui do campo de Apucarana já está se mobilizando. O irmão Márcio, que é quem está à frente da mocidade aqui na nossa igreja, ele na sede, não é? Ele estará juntamente com o coordenador do campo. Nós vamos também expandir o convite para os jovens das igrejas aqui da nossa micro-região, para que nós tenhamos um grande evento que vai ser uma bênção, com certeza, né? Janeiro, então, o pastor Ciro estará com a gente. E nós vamos viabilizar, Brasil, inclusive. Né? E nós vamos viabilizar a transmissão. Pessoal todo o Brasil, monte as suas caravanas, né? Olha aí, pronto. E nós vamos fazer a transmissão também. Vai ser transmitido também, vai ser uma benção. O fato é que vai ser uma benção. Nosso irmão mandou assim, ó, não consigo gravar nada daquilo que eu leio. E esse é um problema hoje em dia, né? A falta de concentração e tal. O que eu devo fazer? Nós poderíamos indicar assim algumas técnicas vai ficar até redundante, né? Técnicas de mnemotecnia, né? Que a gente tem estudado um pouco também ao longo do tempo, mas eu sou sincero ao dizer que essas técnicas têm lá o seu valor, têm a sua importância, não vou aqui desprezar, não vai nenhum desdouro, né, sobre aqueles que apresentam cursos aí para memorizar, tem o seu valor, tem a sua importância, mas para mim, eu vejo que o mais importante para aquele que deseja memorizar, deseja guardar aquilo que estuda, eu sugeriria alguns passos bem simples que eu pratico e dá certo comigo, e eu não sou nenhum grande memorizador. O que eu memorizo é porque isso aí vai do esforço mesmo, né? Claro, com a graça de Deus, mas não é porque eu tenho uma mente privilegiada. Alguém às vezes pensa, irmão, já me perguntaram, irmão Ciro, como que o irmão decora tantos versículos? É com muito esforço. Então, como que a gente faz? Eu sugeriria o seguinte, o irmão diz, não consigo gravar nada do que leio. Então, primeiro, meu irmão, eu sugeriria... A turma está fazendo piseiro aí, nem tem jogo do Flamengo mais, rapaz. Pois é. Eu sugeriria... Tem que ter paciência, né? O pregador tem que ter paciência. Paulo falou para Timóteo, né, que tinha que pôr paciência na sua pregação, né? Com toda a longanimidade e doutrina. Então, veja, primeira coisa, leia uma vez. Você quer guardar um texto, leia uma vez, mas sublinhe. Tem gente que não gosta de sublinhar, não tenha pena. Não tenha pena do livro, sublinhe, marque. Quando você estiver lendo alguma coisa, marque. Marque os pontos salientes. Olha aí, ó. Eu ganhei isso aqui do correio. Pensa num negócio útil. Não é? Aí, ó. Útil. Colorido e tal. Você pode fazer os destaques. Isso é uma benção. Maravilha. Então, veja, marque. Não tenha pena do livro. Quando você ler, marque. Mas use, claro, o marcador adequado. A Bíblia, por exemplo, a página é fininha. Você tem que saber o que usar para não passar do outro lado, né?
Mas o livro, que tem uma página mais, uma gramatura maior, então você pode usar esse marca-texto aí normal que o pastor Arcos apresentou. Então, primeiro, leia uma vez, sublinhe. Depois releia mais devagar e pare nesses pontos marcados nesses pontos que você marcou. Pare neles, reflita, pense neles, repita, leia mais de uma vez aquilo que você marcou. Vá bem devagar, não tenha pressa, porque tem pessoas que têm pressa. Hoje a gente vive num momento que as pessoas têm muita pressa, né? Porque tenho pressa. Não, tem que ir devagar. Se você quer guardar, eu estou respondendo aqui para quem quer guardar. A pessoa diz que não consegue guardar. Talvez, meu irmão, eu não sei qual é a circunstância, mas talvez é porque você está muito rápido. Você tem que ser mais lento, vai devagar, leia devagar, com calma, sublinhando, depois releia, reveja os pontos que você marcou, aí leia mais uma vez, só que dessa vez você faz um resumo do que você está lendo. Pega aquelas partes que você marcou, escreva o que você marcou. Escreve. Escreve à mão mesmo. Se quiser ir para o computador ou para o tablet, tudo bem, mas às vezes é bom usar a mão, que a mão ativa o cérebro também, né? Então, leia, faça um resumo e depois, outra coisa importante, compartilhe. Hoje em dia você tem várias maneiras de compartilhar. Conversando com as pessoas, né? Se você é casado, converse com o seu cônjuge, compartilhe. Olha, eu estava lendo um negócio, eu achei muito interessante e tal, e eu marquei aqui, olha aqui, compartilhe. Ou se não, vá para as redes sociais. Você não tem o Instagram, você não tem o Facebook, faça lá um pequeno, no teu Twitter, faça lá um tweet, comentando, olha, estou lendo um assunto, compartilhe. Ou se você é um pregador, claro, pregue. Se você é um professor de escola dominical, compartilhe o que você leu. Por quê? Fazendo isso, você vai gravar. Né? Quando você compartilha, quando você conversa com alguém sobre aquilo que você leu, você vai guardar. Né? Você vai se lembrar, você vai ter um fato atrelado àquilo que você estudou. Você vai lembrar-se daquela conversa. O cérebro é assim. É interessante, quando eu viajo, deixa eu citar um exemplo aqui de uma coisa que não tem nada a ver, entre aspas, mas tem. Quando eu chego no estacionamento do aeroporto, quando eu vou com o meu carro, aí tem lá a vaga onde eu estacionei. Por exemplo, B67. Aí eu uso algumas técnicas para não precisar tirar foto, porque hoje em dia as pessoas elas não querem usar o cérebro. Deixa eu tirar foto aqui do lugar onde eu estou. Eu não faço isso. Então eu já uso uma técnica, B Brasil 67. Eu nasci no ano de 70, então 77 menos 3, porque 3 tem um time aí que é tricampeão. Um time aí que é tricampeão mundial. Tricampeão? Mundial não, né? Tricampeão aí da América, né? Não me pergunte qual, mas mundial já foi também, mas o pessoal não reconhece, fazer o quê? Então, aí, veja, B de Brasil, 67, ou seja, menos 3, ou mais 3 é 70, o ano que eu nasci. Veja, esse exercício parece uma brincadeira, mas depois não tem como eu esquecer, porque eu vou lembrar de uma coisa vai puxar outra, e eu vou chegar no B67. Então, a mesma coisa, quando você está lendo, você tem que fazer essas associações. A sua mente, ela vai trabalhar, e você vai conseguir guardar aquilo que você está estudando. Então, por isso que é importante você conversar, você compartilhar, O nosso cérebro é impressionante. Nosso cérebro, ele guarda detalhes, cores, aromas, o tom de voz de alguém que falou com você. Isso tudo vai fazer você memorizar as coisas. Agora, se você lê de qualquer jeito, passa o olho e você vai guardar mesmo. Você tem que ir devagar. É um exercício, né? É um exercício diário esse negócio. É um exercício diário, com certeza. O pastor Gutenberg, ele mencionou uma questão que também é válida, é você fazer a leitura em voz alta. Porque ao fazer a leitura, você está articulando as palavras e, ao mesmo tempo, estimulando o seu ouvido. E isso tem toda uma conjuntura no cérebro que ajuda na fixação daquilo que está lendo. Né? Eu mesmo, quando vou preparar a aula da escola dominical, eu vi que o pastor Adovil está com a gente aí, quando eu vou preparar a aula da escola dominical, eu saio lá do meu escritório local de trabalho, e eu vou para o estúdio, né, lá no CETARB, que agora eu estou em casa, mas eu vou no estúdio, no CETARB, e lá eu fico lá quietinho, que ela tem isolamento acústico em tudo.
Então lá fica quietinho. E eu leio em voz alta 2 vezes a lição. Quando eu estou aqui em E casa, às até vezes, esses dias eu fiz uma publicação, eu estou preparando os slides, aí não, aí eu não estou fazendo a leitura porque eu pego o texto digitado e já só monto os slides. Mas quando eu vou preparar a aula para estudar, para poder lecionar, então eu vou lá na escola, dentro do estúdio trancadinho, eu leio a lição 2 vezes. E ultimamente eu tenho lido até mais de 2 vezes, porque eu tenho que estudar a lição logo na segunda-feira pela manhã, eu estudo a lição, lá logo cedo, para poder gravar os comentários a respeito das leituras bíblicas diárias, não é? E depois nós estudamos a lição novamente para poder dar aula no sábado, junto com o pastor Adolvilson. Então, é um trabalho de fixação. e às vezes, tendo tempo, você pode primeiro dar a aula para você, só para você mesmo. Com Eu me lembro que certeza. eu me lembro quando eu morava em São Paulo, que eu era dirigente de congregação, ainda muito novo, também o tempo que eu era professor de escola dominical, e eu sempre gostei muito de andar, né? Então, às vezes, eu trabalhava numa distância longa, mas eu fazia questão, em vez de pegar o ônibus, eu ia andando. Meus sapatos, às vezes minha esposa até reclamava, Ciro, troca esse sapato, já está furado aí. E eu era meio, nesse ponto eu era meio relaxado. Eu tinha até dinheiro para comprar o sapato, mas às vezes deixava ali, o sapato até furava, tanto que eu andava, né? E, e o que acontece? Eu, nessas minhas caminhadas, eu ia pregando. A mensagem que eu ia pregar no dia seguinte, a aula que eu ia dar, quem olhava assim para mim, claro, eu não falava em voz alta, mas percebia que eu estava assim falando sozinho. Não era que eu estava falando sozinho, eu estava pregando. E era interessante naquela época também, desculpa eu me estender aqui nisso, a gente não tinha, hoje em dia a gente grava, né? Por exemplo, essa live fica gravada, você pode reassistir. Houve uma época em que a gente não tinha essa facilidade. Então a gente gravava onde? Gravava na mente. Eu lembro que eu pregava no domingo à noite e a mensagem ficava gravada na minha mente. Eu chegava na minha casa à noite, eu sentava no sofá, ou eu deitava na cama, eu começava a repetir a mensagem que eu tinha pregado, palavra por palavra. Eu lembrava. Eu lembrava até os erros. Inclusive, eu falei, meu Deus, essa palavra eu errei. Parece brincadeira que eu estou falando, mas é verdade. Estava gravado na minha mente. Aí eu perguntava para minha esposa, eu falei mesmo isso aqui errado, porque eu lembrei agora, em vez de eu falar José, eu falei João. Aí ela é verdade, você trocou, em vez de você falar José, você falou João. E eu lembrava, então olha que E a esposa interessante, eu ajuda a gente gravava nesse na negócio, mente. né? Exatamente. Então hoje em dia as pessoas não gravam mais nada. Não grava mais nada. Chega no estacionamento, tira foto, o celular, às vezes um código de 6 letras lá para o localizador, né, do voo, você não consegue decorar, tem que anotar, porque você não guarda mais nada. Então, às vezes, eu procuro tentar voltar, porque alguma coisa, a gente vai ganhando novos recursos tecnológicos e vai perdendo alguma coisa. Você vê os gregos, né? Como que eles decoravam aquelas fórmulas e tal, eles decoravam através da música, né? Os povos antigos, então eles memorizavam muita coisa. O nosso cérebro, ele é infinito, né? Por assim dizer, né? Claro Com que certeza. Deus, só Deus mas Deus nos deu uma capacidade, o nosso cérebro realmente ele tem uma capacidade impressionante e a gente tem que procurar usar, né, toda essa capacidade que está à nossa disposição. Quer dizer, o que a gente pode usar, né? Maravilha. Olha, nós vamos conseguir encerrar essa temática hoje de práticas eclesiásticas, usos e costumes. A pergunta que o Vamos. nosso irmão fez aqui é a respeito da Assembleia de Deus. É possível ser pastor na Assembleia de Deus sem ser batizado com o Espírito Santo? É uma pergunta recorrente, né? O pessoal faz porque o pessoal fica comparando. Eu acho que tem que tomar cuidado com isso. Se você pertence à Assembleia de Deus, você tem que entender que a Assembleia de Deus ela tem um perfil. Nosso perfil é um perfil teológico, eclesiástico e consuetudinário, né? Ou sem o né? Teológico, eclesiástico, consuetudinário, tracinho, que é uma coisa só. É um perfil. Se você é assembleiano, você tem que aceitar esse perfil. Você não vai se rebelar contra a sua própria denominação, senão você muda de igreja. É simples. Não estou incentivando ninguém a sair da sua igreja, mas você ficar numa igreja criticando, questionando, por que a Assembleia de Deus, o quê? Não, meu irmão, ou você aceita ou você tem outras opções, né? Eu sou assembleiano e eu sou assembleiano raiz, né?
Outro dia eu brinquei, falei que eu sou super assembleiano, que o pessoal me perguntou, eu até já falei aqui, o camarada perguntou, pastor Ciro, o irmão é infralapsariano ou supralapsariano? Para quem não sabe, são dois tipos de calvinistas, né? O infra é aquele que crê na predestinação para a salvação, e o supra é aquele que crê na dupla predestinação. Acaba dando na mesa, porque se a pessoa se um grupo é predestinado para a salvação, consequentemente outro grupo, né, está perdido. Mas aí eu brinquei, falei, não sou nenhum dos dois, porque eu sou super assembleiano. O assembleiano não é calvinista, né? Nós temos uma tradição arminiana. Então, veja, mas voltando aqui, o assembleiano que se preza, ele gosta da sua igreja, ele gosta da sua tradição. Ele pode ter algumas dificuldades para entender, mas uma vez que ele entendeu, né, a gente tem que entender. Por que nós, no que tange a bebida, nós pregamos abstinência total? Porque nós temos na Bíblia apoio a isso e também temos apoio, não querendo fugir da questão, mas só usando um exemplo paralelo, porque às vezes alguém pergunta, por que vocês são contra a bebida se a Bíblia não condena? A Bíblia condena, na verdade, a embriaguez. Veja, a nossa igreja cresceu, a nossa igreja não é uma igreja de elite, como algumas. A nossa igreja cresceu nos lugares pobres, nos lugares carentes, no morro, nos morros cariocas, nas comunidades, e pessoas que foram libertas radicalmente da bebida. Imagina você pregar para essas pessoas que elas podem beber, só não podem embriagar. Isso é um absurdo. Então, realmente, a nossa igreja ela tem essa posição, né? Agora, voltando aqui para essa questão, se é possível a pessoa ser um pastor na Assembleia de Deus sem ser batizado. Veja, não é nossa prática. Por quê? Porque nós somos pentecostais. Nós prezamos a doutrina pentecostal. Nós cremos que o batismo no Espírito Santo abre a porta para uma dimensão carismática. Mas irmão Ciro, como que o irmão pode defender uma coisa dessa? Se Billy Graham, o maior evangelista, não cria dessa forma. Bom, se ele não cria, é outra tradição a dele. Ele seguia a tradição dele, eu respeito. Só que se você for para a Bíblia, Apolo, por exemplo, Apolo não era batizado no Espírito Santo, era um homem poderoso nas Escrituras, já pregava também. Só que Priscila e Áquila chamaram Apolo, vamos conversar um pouquinho aqui, ó. Explicaram para ele ponto por ponto a doutrina pentecostal, por assim dizer, né? A doutrina do Espírito Santo. E Apolo, que era um pregador, ele teve que se submeter ali e aprender, para ele perceber que ele precisava conhecer também essa dimensão eu digo, viu, pastor Ciro? Eu digo Sim. assim, Apolo pregava a mensagem correta, mas não completa. Porque completa precisava anunciar o Espírito Santo, né? Mas estava correta até aquele ponto. Porque ele não conhecia, né? Na verdade, que o Espírito Santo já havia sido derramado. Ele não conhecia a doutrina e também pressupõe que ele... O próprio derramamento. Se ele não conhecia a doutrina, ele também não experimentava o próprio poder. Tanto que quando Paulo chegou lá em Éfeso, o pessoal só conhecia o batismo de João, né? Agora, então, alguém dirá, mas eu quero ficar com a Bíblia, não sei o quê. Pois é, tudo isso que nós defendemos tem apoio bíblico. Porque às vezes alguém se baseia na pregação dos leigos e pensa que... Você, quando quiser examinar qualquer coisa da Assembleia de Deus, você tem que ler a nossa declaração de fé, você tem que ler os nossos teólogos, você tem que se basear naquilo que de fato tem base erudita, os nossos teólogos. Porque, claro, na Assembleia de Deus, eu lembro que quando eu me converti, poucos dias depois eu estava pregando. Na Assembleia de Deus é comum o leigo pregar. O leigo, a pessoa que ainda não tem muito conhecimento, ela já prega. Aí você ouve a pregação de um leigo, vai tirar a conclusão de que aquilo é a posição assembleiana? Não. Você tem que se basear naquilo que realmente é substancial, realmente é fundamentado, né? Doutrinariamente, de acordo com aquilo que nós esposamos e com base erudita. Então, a nossa posição com base erudita, ela está relacionada com o que acontecia na igreja primitiva, do primeiro século, que está lá em Atos, principalmente. Então, se a gente ler, por exemplo, Atos capítulo 6, versículo 3, o irmão poderia ler, por gentileza, pastor? Um versículo a gente sabe de cor, né? Mas é bom ler. Tá certo. Eu tô trocando a Bíblia, tá?
Eu estou trocando a Bíblia, porque a Bíblia Thompson, ela é a letrinha piquititica. E aí, às vezes, falta assim, entendeu? Uma distância mais do braço. Falta comprimento para o braço. Vamos lá. Entendi. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 6, 3. Então, aí, veja, claramente, eles não foram constituídos para depois serem batizados no Espírito Santo. Não, eles já eram. E aí, alguém dirá, não, eram diáconos. O diácono é diferente. Não, aí, veja, a gente, claro, percebe depois, lendo as cartas de Paulo, que ali nós temos base para a instituição do diaconato. Mas aqueles homens não foram escolhidos só para ser diáconos. Eles foram escolhidos para fazer um trabalho que os apóstolos estavam fazendo. Porque os apóstolos, além de cuidar da palavra e da oração, eles também cuidavam dessas questões materiais. E eles resolveram expandir. Olha, nós 12 somos os administradores, nós vamos colocar mais 7. E esses 7, claro, dentre aqueles que realmente tinham uma boa reputação, eram cheios do Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo é ser batizado no Espírito Santo, porque o termo cheio do Espírito Santo é polissêmico, né? Em alguns pontos, alguns lugares da Bíblia pode significar, claro, num sentido mais amplo, ser dominado pelo Espírito, ser controlado, como Paulo utilizou em cheio do Espírito. Ele falava realmente ali, contrastando com a pessoa que está embriagada, ele referia-se àquela pessoa que é controlada pelo Espírito Santo, mas aí não. Quando Lucas menciona, ele está se referindo ao batismo no Espírito Santo. Então, escolhei dentre vós homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, ou seja, eles já eram, era pré-requisito para ser um obreiro, e eles, que obreiros eram eles, né? Veja, Estevão foi o primeiro apologista, que morreu apedrejado, mas era um homem que debatia lá com a nata do judaísmo, e era um homem, além de ter sabedoria, ter conhecimento, era cheio do Espírito. Então, ele era um homem preparado. Filipe se tornou um grande evangelista e também eram diáconos, por assim dizer. Mas, então, é muito importante o obreiro ser batizado no Espírito Santo. Então, é uma regra que nós temos, e quem não for favorável a essa regra, tem outras opções, mas na nossa igreja realmente é dessa forma que funciona, e o batismo do Espírito Santo não é uma regra difícil, porque está à disposição de todos. Todos, todo crente, todo servo de Deus, né, deve buscar essa dádiva maravilhosa, está à disposição de todos, e é sim um pré-requisito, né, para ser um obreiro. Na Assembleia de Deus, Claro que independentemente da chamada também, porque tem a chamada. A chamada é algo da parte de Deus. A pessoa pode ser batizada no Espírito Santo e não ser chamada para ser obreiro, para ser um pastor, por exemplo. Então, não basta ser batizado no Espírito Santo, mas o batismo no Espírito Santo é também um pré-requisito para, no caso, a consagração de obreiros, para o reconhecimento desse obreiro. E outra coisa, se você é um obreiro chamado, Deus vai fazer a parte dele. Não precisa se preocupar. Alguém vai dizer, eu sou chamado, mas só porque eu não sou batizado. Veja, meu irmão, chamado é negócio de Deus. Se você foi chamado realmente para ser um pastor, ser um evangelista, não se preocupe, faça a sua parte. Deus que te chamou, ele vai fazer a parte dele. Ou será que Deus não é Deus? Deus é Deus. Se Deus é Deus, fique tranquilo. Não tem que fazer gestão, não tem que fazer média com ninguém. Se eu não for amigo do pastor fulano, não vou ser nada. Não, aí você está pensando de maneira humana, né? Você está colocando o raciocínio humano à frente. Está pondo o carro à frente dos bois. Espere, confie no Senhor. E Deus disse na sua palavra, operando eu, quem impedirá? Ninguém impede. Se ele te chamou, espere que Deus vai cumprir a parte dele. O Jó disse assim, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Acabou. É verdade. Acho que Jó é um grande exemplo, né? Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Lucas capítulo 14, versículo 26, 27 e 33. Olha só.
Se alguém vier após mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. 33. De outra maneira, estando o outro ainda. 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Baseado nesses três versículos, capítulo 14 de Lucas, versículo 26, 27 e 33, a pergunta é assim: o tríplice teste de Jesus para ser um verdadeiro discípulo, baseado nesses três versículos que li, se aplicado nos dias de hoje, nos confirma verdadeiros aprendizes do Senhor? É bem difícil as três coisas hoje, inclusive tomar a cruz. O que seria a cruz especificamente? O teste de Então, o Jesus é bom, versículo vamos falar a 26 verdade, né? é bom. O versículo 26, como leu, né? Se alguém quer vir após, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, é bom explicar que esse verbo aborrecer na língua portuguesa pode soar estranho. Mas se você fizer uma exegese do texto, você vai ver que ali esse texto no original, ele resulta de um hebraísmo, né? Que não é bem aborrecer no sentido de você fazer mal a alguém. Aí aborrecer no sentido de você colocar Deus em primeiro lugar e aí, consequentemente, você vai aborrecer, você vai pôr em segundo plano. Outra, não é que você não vai amar aquelas pessoas, mas você vai amar menos. Aborrecer no sentido de amar menos, você vai amar mais o Senhor. Porque Jesus falou, inclusive, aquele que amar mais pai e mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Então você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, com todo o seu pensamento, com toda a tua alma. Então é esse o sentido. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, em outras palavras, Deus está em primeiro lugar. Então, se você amar qualquer um destes aqui e a sua própria vida mais do que a Deus, você já não está passando no teste aí que o irmão mencionou, né? Então, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. É esse o sentido aí, quando fala de aborrecer, você vai colocar Deus em primeiro lugar e tudo que é importante, claro, abaixo de Deus, mas não pode estar no lugar de Deus, senão constitui até um tipo de idolatria. Porque o que é idolatria propriamente dita? A idolatria é quando você põe algo no lugar de Deus, porque Deus deve ser adorado sobre todas as coisas. Se você ama o dinheiro mais do que a Deus, isso, a Bíblia diz que a avareza é idolatria. Então, se você ama o dinheiro mais do que a Deus, idolatria. Se você ama a sua família, e você tem que amar sua família, né? Paulo até falou que aquele que não cuida bem dos seus negou a fé, né? Tem que cuidar da sua família. Então, isso não é desculpa. Eu tenho comunhão com Deus, vou deixar minha fé de lado. Não, não, de jeito nenhum. Você tem que ter o equilíbrio na sua vida. Você preza a comunhão com Deus, ao mesmo tempo que você dá toda a atenção à sua família e também cumpre o seu ministério. Tem que haver o equilíbrio. Claro que a chave para você ter uma vida equilibrada é ter, antes de tudo, uma comunhão com Deus, uma vida piedosa, começar o seu dia sempre com devoção, orando, buscando a Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo que tudo que você tem é Deus que te deu, né? E aí, claro, você também vive bem com a sua família e assim por diante. Mas, para resumir aqui, o versículo 27 também diz que qualquer que não levar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Isso tem a ver o quê? Com obediência e também com o próprio sofrimento. Porque quem obedece a Jesus de verdade vai sofrer consequências, porque vai ser rejeitado, vai ser maltratado, porque Jesus disse, assim como aconteceu com ele, né, vai acontecer conosco. Aquele que quer servir a Cristo piamente, a Bíblia diz, padecerá perseguição. Então, quem serve a Jesus de verdade hoje, passa por dificuldade, né? Sofre aí, às vezes é perseguido, às vezes zombam da pessoa porque ela fala de Jesus, ela não tem vergonha de falar de Jesus, ela honra Jesus em tudo que ela faz.
ela às vezes é cancelada, né, usando um verbo aí que é muito usado hoje em dia, ela é cancelada nas redes sociais, ela é cancelada porque ela fala de Jesus, porque ela ama Jesus. Não é falar da boca para fora, mas é, de fato, amar Jesus, viver, andar como Jesus andou. Então, veja, e aí o 33 diz assim, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo, quanto tem, não pode ser meu discípulo. É bom entender o sentido de renúncia. Renúncia não é abandono, porque senão você vai dizer, então vou ter que deixar todo o meu dinheiro, o meu trabalho, tudo. Não, não é abandonar, é renunciar. Renunciar o que é? Repito o que eu já falei, é você colocar em segundo plano, né? Você Tem a ver com a priorizar. prioridade, né? Tem a ver com a Tem a ver prioridade com de vida. prioridade. Exatamente, prioridade. Então, isso que é renunciar, porque Jesus falou que é para renunciar à própria vida, né? Renuncie-se a si mesmo. Você não vai abandonar a si próprio, senão você vai ter uma vida infeliz. Você tem que ter também amor próprio. Amar no sentido de você ter autoestima, mas, sobretudo, você tem que amar a Deus. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, a vontade de Deus em primeiro lugar, o resto vem como consequência, mas você também tem que fazer a sua parte. Paulo falou, tem cuidado de ti mesmo. Falou também para Timóteo. Então, a pessoa tem que cuidar de si. Tem que ter comunhão com Deus, exercitar-se em piedade, né? Mas exercitar-se também, ainda que tenha pouco proveito, mas tem proveito. O exercício físico também, a alimentação, etc. Então, tudo isso é muito importante, Pastor Ecos. Tá, joia. Eu vou... Estão perguntando ali, que horas vai ser o sorteio? Agora nós vamos ter a última pergunta e daí nós já vamos fazer o sorteio. Vamos ver que o pessoal está preocupado mais com o sorteio do que com a aula, né? Amém. Ó, o nosso companheiro aqui, povo, ó, és bom de Bíblia. És bom de Bíblia. Ainda ele colocou em letras garrafais. Eu estou vendo que ele colocou em letras garrafais. Ó. Que horas é o sorteio? Tipo assim, para de falar aí que eu quero saber do sorteio. Bora. Né? É já, já. Ô, a última irmão. pergunta é essa aqui, irmão, ó. E essa é interessante. Como diz aquele apresentador, me ajuda aí, né, irmão? Como devemos falar com os nossos familiares quando somos questionados a respeito dos nossos entes queridos que morreram sem ouvir da salvação? Essa é uma questão importante, porque nesse tempo de pandemia está acontecendo, evidentemente, em muitas famílias, né? Esse caso aí. Muitos que estão morrendo sem salvação, né? Sem salvação. Mas vamos lá. Como falar a respeito disso com os familiares? Sem ouvir, eu acho difícil hoje em dia, né? A pessoa partir sem ouvir, é difícil hoje em dia. Mas pode acontecer, né? Mas Deus também se revela de outras formas. Deus se revela pela natureza, Deus se revela pela própria consciência, que é uma partícula que Deus colocou no ser humano. Agora, a melhor maneira é não falar. Eu sinceramente, eu penso que não cabe a nós falar sobre o destino da alma das pessoas. Por mais... Veja, o caso de Judas, a gente acaba até se arriscando a falar, porque houve a eleição de Matias como substituto de Judas, não foi porque Judas morreu. Ali, Pedro fez a sustentação na Bíblia de que Judas, de fato, tinha se perdido, né? Então, precisava preencher a vaga no colégio apostólico, porque tinha uma promessa de que os 12 vão julgar, vão governar com Cristo. Mas ali não foi porque Judas morreu, foi porque... ele tinha se desviado mesmo, né? Os apóstolos tinham certeza que Judas se desviou e, nesse caso, perdeu a salvação. Só que com essa exceção de Judas, eu não me arrisco a ficar falando, fulano foi para o inferno. Claro que pelo último relato da vida da pessoa, pelo último exemplo que ela deu, a gente é tentado a pensar dessa maneira. Mas eu penso que não cabe a nós. Eu penso que até no céu a gente vai ter algumas surpresas. Você aqui, meu irmão, olha, e aquele outro que você achava que ia estar, né? Então, aquele que está em pé, olhe, né? Para que não caia. Então, a gente tem que vigiar. Agora, eu penso que esse assunto em família, será que fulano foi salvo? Será que se perdeu? Eu acho que ficar especulando sobre isso só aumenta a dor da família. Eu acho que a gente tem que buscar falar de coisas positivas, falar, olha, na eternidade nós vamos estar com o Senhor, nós não vamos ter tristeza no estado eterno, porque o Senhor limpará dos nossos olhos toda lágrima.
e o futuro pertence a Deus. Quanto à alma do o nosso ente querido, a gente aí deixa com Deus, E né, e tem uma tal, e melhor situação, não, porque não fica. às vezes a pessoa no instante derradeiro ainda teve opção de arrependimento, teve tempo, né? No derradeiro, naquele instante Exatamente. final, no último suspiro. Sim. E isso, diante de Deus, é visto como possibilidade de salvação. E a gente tem exemplo na própria Bíblia, que é o ladrão, né, que estava sendo o infrator que estava na cruz, que na hora, no último momento, se arrependeu e Jesus falou para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Então, ali está o exemplo de que é possível ser salvo mesmo no último momento. Infrações, a pessoa, né, alguém poderia dizer, mas isso é injusto, porque a pessoa se santifica a vida toda e vem o outro que não. E tal. Só que a salvação, você não pode esquecer que a salvação é pela graça. E A gente produz O bons próprio frutos Jesus, o É, próprio Jesus contou uma história para exemplificar isso. Quando contrata-se trabalhadores, e chega aquele que trabalha ali uma na horinha última só hora. e recebe o mesmo valor do que aqueles que trabalharam o dia todo. Então, é um exemplo de que no Mateus 20. derradeiro alguém pode, né, se reconciliar. É verdade. E os primeiros serão os últimos, aliás, os últimos serão os primeiros, né? Ali Com Jesus, certeza. inclusive, usa essa. Mas é isso, pastor Alex. Eu vou aqui, resumindo aqui, concluindo, né? Porque o pessoal está ansioso aí pela Bíblia Thompson, né? Rapaz, mas vai ter, com certeza. Alguém vai receber, né? Alguém vai ganhar. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Pastor, eu penso que o irmão poderia utilizar esse tempo para fazer as suas considerações finais, os seus agradecimentos, enquanto a Gabi está carregando aqui para a gente os comentários, para a gente já fazer o sorteio. Sim, eu agradeço por esse ano de vitórias, né? Esse ano de bênçãos, porque Deus tem sido muito maravilhoso para conosco, né? Com todas essas dificuldades, a gente tem crescido em todos os sentidos, crescido em conhecimento, crescido em comunhão com Deus, crescido nos nossos relacionamentos interpessoais, familiares. Então, Deus nos tem abençoado. Claro que alguns partiram para a eternidade, mas os que partiram, partiram salvos. Então, a gente não pode também ficar tristes. Claro que a gente tem uma tristeza, a saudade, né? Eu perdi pessoas queridíssimas esse ano. Uma delas, o querido pastor Maurilo Freitas, que foi o pastor que fez o meu casamento, um pai para mim, né? Senti muito a perda, essa perda, mas era um homem é um homem de Deus, está com o Senhor. A gente às vezes fica preso a este mundo, mas a gente tem que saber que a vida aqui na Terra é passageira. Nós estamos aqui de passagem. O melhor para nós está por vir, né? A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 18, que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, será muito melhor na glória. A gente, claro, não quer ir, a gente quer ficar. O apóstolo Paulo mesmo falou, olha, eu estou aqui, eu não sei se eu vou, se eu fico, eu não sei o que é bom. Por um lado eu tenho vontade de ir, mas por outro lado, por amor de vós, eu quero ficar. E o próprio Paulo teve esse dilema. Então, imagine, nós também temos, a gente tem muito apego a este mundo, mas a gente sabe que o melhor para nós está na glória. Então, aqueles que partiram, estamos felizes, porque eles estão com Jesus, né? Os nossos irmãos. E nós que estamos aqui ainda, por graça de Deus, temos crescido em tudo. Que nós sejamos felizes, meu irmão. Que você seja feliz, minha irmã. Celebre. Nós estamos num mês aí que o mundo está falando de celebração. Celebre, celebre. Não tenha medo de celebrar também. Tem gente que chega agora esse mês de celebração, fica triste. Não sei o quê, é consumismo, é materialismo, é Os panetone, é mimizentos, né? peru. Meu irmão, se você seja alegre com o que você tem, se tiver peru, coma, se tiver pernil, se tiver panetone, rabanada, se não tiver, irmão, seja feliz com o que você tem, porque o contentamento vem do Senhor. O apóstolo Paulo falou, eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar abatido e sei ter fartura.
Ou seja, o contentamento vem do Senhor. Se você tem muito, glorifica a Deus. Se tem pouco, também glorifica a Deus. Não fica com inveja do seu irmão. É fácil aquele irmão falar, porque ele tem aqui, o pastor Ciro, não sei o quê. Meu irmão, eu sei de onde eu vim, entendeu? O pastor Eric sabe de onde ele veio. Então, se hoje a gente tem alguma coisa, por graça de Deus, também foi, repito, pela graça de Deus. Então, seja feliz. E eu estou falando demais. Não me corta aí. Eu estou falando para ajudar aí com o tempo. Mas acho que já passou, né? Já extrapolei, né, pastor? Eu estou muito grato. Que Deus abençoe, irmão. Agradeço, irmão, nosso CETADB, nossa irmã Eliane, aí, nossa diretora, nossa chefe, e a Gabi, que está aí também sempre trabalhando. A Gabi, que logo aí, né? A Clarinha está chegando, a família com essa herdeira aí, né? Enquanto a Clara não chega, chega roupa, chega guarda-roupa, chega berço, chega cômodo, vai chegando essas coisas lá. Olha, eu estou colocando aqui, Maravilha. Pastor, a Gabi à minha esquerda, o Bruno direito, me ajudando nesse negócio. Então, todas as perguntas que nós recebemos, desde quando nós iniciamos esse trabalho, elas são encaixadas nesse temário que está aí. Deixa eu fixar, encerrando o temário, práticas eclesiásticas, usos e costumes. Então, para janeiro, nós vamos entrar no temário número 2, que são as perguntas bíblicas. Então, todas as perguntas que foram enviadas, que têm relação com a Bíblia, estará já no nosso temário para janeiro. Depois tem as questões aí sobre autores e livros, perguntas escatológicas, perguntas teológicas gerais, as lives temáticas, e nós vamos desenvolvendo o trabalho dessa forma. Então, as perguntas que foram enviadas, inclusive as de hoje, vão se encaixar nesse temário que está à disposição para os irmãos entenderem como é que funciona essa nossa organização dos assuntos aqui para as nossas lives. Eu vou aproveitar aqui, pastor, para fazer um agradecimento a cada um dos irmãos que são seguidores, não é? Aqui do CETADB, aqueles que também são seguidores do pastor Ciro e muitos que também estão com a gente. Agradecer a cada um de vocês, porque se este trabalho das quartas-feiras, não é, sempre esse horário de 22 horas, ele acontece, é porque os irmãos têm tido paciência de, ao longo desse já mais de ano, né, estarem com a gente nesse horário, estar assistindo, participando, contribuindo também com as perguntas, porque as perguntas que vocês nos enviam, elas fazem parte dessa contribuição importante. E eu vou dizer uma coisa, nós estamos com 185 pessoas na sala. Se chegar a 200, eu vou sortear também uma declaração de fé, essa aqui, a versão de luxo. Eu tenho ali, se chegar a 200, eu vou sortear uma dessa aqui também. Então vamos lá, me ajuda lá, manda aviãozinho para a turma, porque na sequência nós já vamos fazer aqui o sorteio. A Gabi já carregou 4.167 comentários, já está prontinho para a gente fazer o sorteio. Agradecer os irmãos, não é? Por essa parcela de contribuição. Aqueles que são alunos do CETADB, que vários colocaram aqui, que são alunos, que estão estudando, que já concluíram o curso básico, curso de formação de obreiros, curso de formação de jovens, enfim, vocês que fazem esse sucesso que tem sido o CETADB ao longo, agora dia 18 de fevereiro de 2022, serão 12 anos de atividade do CETADB, a maior escola de ensino teológico do país. Superamos 40 mil alunos estudando através do CETADB, e isso é, na verdade, algo que os irmãos proporcionam. Nós estamos aqui com a nossa equipe, são 26 funcionários, não é? Incluindo o pastor Ciro, que está no Rio de Janeiro, o presbítero Alisson, que está em Campo Grande, no Rio Grande do Norte, e a irmã Bruna, que está em Maringá. A Bruna, que é minha nora, ela também faz trabalho à distância. Então, com estes, a nossa equipe, ela é composta de 26 irmãos. E nós fazemos todo o trabalho no intuito de levar o melhor para os irmãos. O melhor daquilo que tem a possibilidade de ser um curso de teologia livre, não é? Confessional, isso é importante que se diga, não é? Nós temos um curso que é confessional, nós somos assembleianos, nós fazemos um curso para o nosso povo pentecostal, e isso faz com que o trabalho, cada dia mais, ele se solidifique e o trabalho aconteça dessa forma. O pastor Ciro é um grande parceiro. Antes de ser um parceiro, nós já éramos amigos, não é? Amigos de batalha ministerial, fizemos muitos eventos juntos, e depois deu certo de quando nós iniciamos o trabalho
do CETADB, o pastor Ciro vir trabalhar com a gente. Olha aí, superamos os 200. Então, nós vamos deixar aqui para os irmãos também uma declaração de fé. Vai ser já já. Concluindo, então, o agradecimento, pastor Ciro, que é esse parceiro. Quando começou a pandemia, no dia que houve o primeiro decreto presidencial no Brasil, nós estivemos conversando e como seria a nossa primeira, né, a nossa primeira live. Então, nós já conversamos e dali para frente a coisa acabou acontecendo. Nós, por um determinado período, fizemos também aos domingos pela manhã, uma vez que não tinha missareiros para o ano de 2022. E será uma bênção, porque nós vamos envolver também os monitores, né? Os monitores dos nossos núcleos, nós também estaremos envolvendo nessas lives, porque nós queremos que eles também participem junto com as suas classes, com os alunos, enfim, vai ser uma bênção. Meus irmãos, Deus abençoe. Feliz Natal para cada um de vocês. Não é? Nós aqui reuniremos a nossa família para estarmos celebrando. Jesus nasceu e nós devemos glorificar a Deus e ao Senhor, não é? Porque ele, mesmo sendo Deus, a Bíblia diz que ele não usurpou esse fato, mas ele se despojou de si mesmo, veio nessa terra como homem e aqui viveu e mostrou que é possível. E aí então foi morto, ressuscitou e nós estamos aqui participando dessa tão grande salvação. Diz lá o que a irmã Helena está dizendo lá? Não, o áudio está cortando. Ah, então pronto. Então deu certo. Meu pastor, então é isso, meu jovem. Deus abençoe. Eu vou encerrar aqui contigo para que a gente possa colocar aqui a tela do computador para os irmãos acompanharem o sorteio. Deus abençoe a sua vida e nós vamos nos falando daqui para ali. Ainda tem bênção para a gente. Paz do Senhor. Até mais. Amém. Paz do Senhor. Feliz Natal. Para ti também. Aí você tem que fechar lá, porque eu não consigo fechar aqui. Pois bem, meus irmãos, vamos lá? Tá, joia. Vamos aqui, ó. Eu vou inverter a câmera para que os irmãos possam acompanhar. Olha só. A Gabi já vai disparar aqui. Vamos lá, sortear um ganhador. O primeiro ganhador vai receber a declaração de fé. Vamos lá? Primeiro sorteado aqui, José Neto Nascimento. Esse eu sei que está tudo certinho com ele, porque ele está na live, ele fez uma quantidade sem fim, não é, de compartilhamento. Ele também é seguidor da nossa página. Pastor, então, nosso irmão José Neto vai receber a declaração de fé que nós anunciamos aí, assim que nós atingimos os 200 na nossa sala hoje, na nossa aula hoje. Vamos lá, já na sequência, deixa eu pegar aqui a Bíblia de referência Thompson. Pode soltar, Gabi. Quem vai ser o ganhador da Bíblia? Vai rodando ali e já vai sair. O contemplado é... Cadê? Carlos Eliésio Giro. Tá mais embaixo aqui, ó. Ele fez o compartilhamento para o Esdriano Lucas. Agora eu preciso que o irmão Carlos dê um oi. Se ele está com a gente aqui, ele tem que dar um oi, porque o José eu sei que estava, porque ele fez mensagem, colocou mensagem para a gente aqui durante a live, não é? Agora o Carlos precisa dar um oi. Vamos agora, ele está seguindo, o Bruno já confirmou que ele está seguindo os compartilhamentos. Pronto, está no jeito. Ele fez também. Agora ele precisa estar na live. Cadê? O Carlos compartilhou também. O Bruno já confirmou. Ele só precisa dar um oi. Eu vou dar um minutinho aqui para que o Carlos possa dar um oi. Porque se ele estiver aí na live, o comentário dele foi o de número 3.219. Cadê o Carlos? Carlos Eliésio. Deve ser isso, Carlos Eliésio Giro. Cadê o Carlos Eliésio Giro? Se ele sumiu, nós vamos sortear outro, não é? Já o José Neto já recebeu, já ganhou a declaração de fé e nós vamos dar aqui, a hora que virar aqui para 23h06, o tempo dele está esgotado. Vamos dar um tempinho, de repente ele está caçando as teclas para digitar um oi. Pois bem, vamos lá, Gabi. Pode colocar outro. Tem que estar na live, tem que estar presente. Foi a nossa regra e nós não podíamos fugir disso, né? Vai lá.
Vai sortear novamente. Sortear um ganhador. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Quem que vai? Lima Ediane. Lima Ediane. Cadê Lima Ediane? Tem que dar um oi. No Glauco Amparo não vale o oi não, meu filho. Vigia, crente. O oi do Glauco não valeu. Lima Ediane. Vamos lá, tem que dar um oi aqui para gente, para confirmar que está presente. Enquanto isso, a Gabi está verificando se compartilhou, se está seguindo a página. O Ivo, com certeza. O Ivo, ele é lá do Ceará. Eu me esqueci agora o nome da cidade. Eu estive lá na cidade numa Assembleia Geral da Convenção Conadec. Não é? O Ivo, cearense, abençoado de Deus. Pronto. Lima Ediane está seguindo, fez os compartilhamentos, mas se não estiver presente, pronto. Então, vamos lá. Bora lá, Gabi, mais um. Essa Bíblia tem que ir para Amazonas, para o Ceará, para Santa Catarina, tem que estar aqui no Paraná, enfim, ela vai viajar para alguma parte, vamos ver. A não ser que seja alguém de Apucarana, né? Daí não precisa viajar. Mike _ Everton. Cadê? Mike _ Everton. Tem que ver se está seguindo, se fez os compartilhamentos. Uma vez que fez, é o José Neto de Fortaleza, tá tudo certo. Ô José, depois nós vamos falar contigo para confirmar os seus dados de endereçamento para fazer o envio, tá joia? Cadê aqui? Mike _ Everton. São 23 horas e 7 minutos. Quando virar para 23 e 8, se não respondeu, nós já vamos sortear outro. Porque alguém tem que ir isso aí. Itapajé. Itapajé, eu estive na Assembleia Geral quando foi comemorar o centenário das Assembleias de Deus no estado do Ceará. Eu só não estava lembrando o nome da cidade. Itapajé, pastor Zezinho, pastor da igreja lá. Pronto. 23 horas e 7 minutos, vai virar. Aí, Mike Everton, tô aqui. Valeu, meu jovem. Parabéns. Pronto, segue, está compartilhado, está confirmado. Então, quem vai receber a Bíblia de referência Thompson, esta aqui, será o nosso irmão Mike Everton. Meu irmão, nós vamos encerrar a live e aí eu vou chamar você porque eu vou precisar confirmar os seus dados para podermos fazer o envio para ti, tá joia? Para fazer o envio, amanhã mesmo nós já vamos fazer o envio. O José Neto, então, vai receber a declaração de fé e o Mike vai receber a Bíblia de referência Thompson. Eu quero agradecer mais uma vez a todos os irmãos que tiveram a boa vontade, a boa fé de participar. Nós não temos condições de presentear todos, porém conseguimos dessa forma estar presenteando estes dois irmãos. Deus abençoe vocês. Feliz Natal, um abençoado ano de 2022. Nós estaremos juntos para realizarmos, para fazermos a obra de Deus e, em nome de toda a nossa equipe do CETADB, dizer que nós estamos aqui nos esforçando, na verdade, para fazermos o melhor. Ainda que em algum momento a gente não consiga, aqueles que acham que a gente não conseguiu, então nos perdoe e nos ajude, não é? Nós temos irmãos que sempre contribuem, manda para a gente mensagem, manda e-mail e fazem sugestões. A gente está aqui, meu irmão, para poder, como disse, fazer o melhor. E às vezes a gente não tem a ideia que vocês têm. Então, esses tipos de informações também nos são bastante úteis. Deus abençoe, na paz do Senhor. Felicidades a todos.